ao 6, e em referência à palavra do Senhor, à medida que você encontrar, se coloque em pé, acompanhe a leitura da palavra de Deus. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, não João, 1 João, versículos de 1 a 6. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Pode sentar. De acordo com o site Notícias da Globo, o G1, o censo do IBGE apontou que em 2010 o Brasil contava com cerca de 42,3 milhões de evangélicos. Perguntados às pessoas do Brasil qual religião elas seguiam, o censo ali que foi apurado disse que 42,3 milhões de pessoas no nosso país professaram ser evangélicos, professaram a fé evangélica. E esse número é, de fato, um número muito grande, irmãos. É um número relevante. Mas pense, porque mesmo com tantos evangélicos, hoje em dia, pessoas ali confessando a fé evangélica, nós temos um país afundado em uma crise moral tão grande. Você já parou para refletir sobre isso? Porque com tanto crente, a gente tem um país ainda afundado numa crise moral tão grande. Nós temos inúmeros governantes acusados de corrupção, mas não são apenas os nossos governantes que são corruptos ou que são ali acusados de corrupção. A corrupção não é vista apenas na vida daqueles que nos governam. Às vezes também, e muitas vezes, até mesmo na nossa sociedade, nós conseguimos identificar coisas assim. Há pessoas que furam a fila, não é verdade? Você olha assim, descaradamente, a pessoa passou ali na frente de todo mundo, e você vai, como é que a pessoa está fazendo um negócio desse? Mas ela está fazendo, na frente de todo mundo. Pessoas que mentem umas às outras, pessoas que usam produto pirata e abusam de produtos piratas, pessoas que estão enganando as outras, não apenas com uma mentira, mas para poderem, de fato, terem uma vantagem ali, até mesmo roubarem aquela pessoa. Pessoas que fazem o mal, pessoas que assaltam, pessoas que matam. Todo tipo de desgraça nós encontramos no nosso país e, diga-se de passagem, parece que nós encontramos em abundância, não é verdade? Não é uma coisa que a gente fica contando dele, não. Parece que é tanta desgraça que a gente encontra ela em abundância. E no meio de tudo isso, nós poderíamos pensar assim: que tal buscar refúgio e olhar para a igreja evangélica brasileira? Que tal buscar refúgio e olhar para os evangélicos do Brasil? Nós poderíamos então sair, visitar igrejas, procurando encontrar em todas as igrejas um povo íntegro, reto, honesto e que se parece com Cristo, um povo que ama a Deus e que procura fazer a vontade de Deus. Mas o fato é que, lamentavelmente, se nós visitarmos as igrejas do nosso país, infelizmente, em muitas delas, o que nós vamos encontrar são pessoas que estão ali buscando apenas seus próprios interesses. Não é difícil a gente encontrar isso, como também não é difícil a gente encontrar pastores travestidos de pastores, mas que na realidade são lobos, pregando nos púlpitos, falsos profetas, enganando o povo e trazendo o evangelho completamente distorcido, procurando o bem deles próprios. Se olharmos de uma maneira ainda mais atenta para dentro da igreja evangélica brasileira, olharmos para os membros ali, não é difícil a gente encontrar inúmeros casos de adultério,
casos de divórcio, casos de bebedice, de fofoca, de intrigas, de brigas entre irmãos, de mentiras e as mais trágicas coisas que você possa parar e você possa pensar. Lógico que isso não é a realidade de todas as igrejas. Lógico que há igrejas fiéis, lógico que há um povo de Deus fiel, Deus sempre mantém o seu povo, sempre existirá aqueles 7.000 que não curvaram os seus joelhos diante de Baal. Mas é triste, irmãos, a realidade de que muitas vezes onde nós deveríamos encontrar um povo em que todo ele é um povo santo, nós encontramos às vezes lugares que nós temos até dificuldade, dizemos, isso é de fato uma igreja? Esse povo aqui que diz que é crente, é de fato crente. O que é que esse povo está fazendo se esse povo diz que é crente? E por que isso acontece, queridos? Porque no nosso país, ser evangélico está virando moda. Entrar nessa onda worship, ser levado aí por esse emocionalismo, por cultos em que massageiam o nosso ego, por coisas que nós gostamos de fazer e que são trazidas para dentro da igreja, mas que não é aquilo que o Evangelho nos ensina, tem virado moda na nossa nação. Ser cristão tem virado moda. Não é difícil a gente perguntar a uma pessoa na rua, você é o que? Ela vai dizer, eu sou cristão. Mas como se é cristão se vive uma vida tão estranha ao Evangelho? Pensando nesse contexto, nós poderíamos chegar a fazer uma pergunta, até mesmo absurda, que talvez fosse feita por uma criança que ainda não tem entendimento. Existe cristão ímpio? É possível alguém ser cristão, mas manter uma conduta maligna? Será que isso é possível? Se isso não é possível, quais são as características de um verdadeiro cristão? Porque, veja, se não é possível ser um cristão e viver impiamente, então como é que um cristão verdadeiro tem que viver? Quais são as características que esse homem, que essa mulher, que vive genuinamente a fé em Cristo, deve ter? É isso que nós vamos pensar hoje. Nós vamos tocar em feridas aqui. Nós vamos tocar em coisas que talvez tragam dor a gente. Mas, queridos, não é possível limpar uma ferida sem provocar dor. Não é possível a gente tratar um ferimento de maneira correta sem que a gente tenha ali alguma dor nesse processo. E essas dores que nós sofremos quando estamos limpando as sujeiras das nossas feridas, elas são como as dores daquele menino em Nárnia, que colocou o bracelete, e quando esse bracelete foi retirado pelo dragão, e o seu amigo perguntou a ele se havia doído, ele disse assim, doeu, mas foi uma dor boa. Que a palavra do Senhor hoje, se preciso for, traga dor no nosso coração, mas que ela traga uma dor boa, nos levando a examinarmos a nossa vida e vermos se nós temos vivido, de fato, um verdadeiro evangelho. E aqui, antes de passar, para você entender melhor o contexto desse texto, eu preciso falar com você, não pense muito em outras pessoas nesse momento, pense em você. Não pense em ficar analisando se A ou B são cristãos ou não. Esse não é o momento agora. Depois você pode pensar um pouco mais sobre isso. Mas nesse momento pense em você. Pense no seu coração. E seja confrontado com a palavra de Deus. E se pergunte hoje, eu sou de fato um cristão? Um cristão verdadeiro? E essa carta, irmãos, ela é preciosa para nos ensinar isso. A primeira carta de João, ela trata sobre essas perguntas. Ela mostra se existe ou não um cristão ímpio, se é possível viver uma vida de piedade e ser cristão, se o cristão tem características verdadeiras ou não. Um dos propósitos, de fato, dessa carta ser escrita é para isso, para que a gente possa saber se nós somos crentes ou não. E isso está deixado claro por João, lá no capítulo 5, no versículo 13, quando ele vai dizer assim, estas coisas, veja, caminhando para fechar a carta, ele vai dizer, isso aqui eu escrevi a vocês, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros, os que credes em o nome do Filho de Deus. João escreveu essa carta para que o crente olhe para ela e diga assim, eu sei que eu tenho vida eterna. Se eu me encaixo nessas características, eu sei que eu tenho vida eterna. E é por isso que ela é uma carta recheada de sis. Se você já leu a carta de João, a primeira carta, você deve ter percebido isso. Tem várias vezes essa palavrinha se, várias vezes uma questão condicional. Se dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Se nós confessarmos nossos pecados, nós somos perdoados. Se a gente anda na luz, a gente tem comunhão. E João vai falando diversas vezes sobre quais são as características de um cristão verdadeiro.
para diferenciar crente de descrente. Como é que o descrente vive, como é que o cristão verdadeiro vive. Quais são as características, irmãos? Há muitas nessa carta, mas selecionando esse texto, olhando para ele, a primeira característica que nós vemos aqui é que um cristão verdadeiro é alguém que é filho de Deus. E é isso que João vai dizer logo no versículo 1. Vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, olha como o Filho de Deus vive, o mundo não nos conhece. Nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus, e por isso o mundo que conhece o diabo, ele não nos conhece, porque o mundo não conheceu a ele mesmo, João vai dizer. O apóstolo João manda os seus leitores olharem então para o grande amor que o Pai tem concedido, e graças a Deus nós vimos isso também hoje em Efésios. Um amor tão grande que Deus nos faz ser chamados de quem? De filhos dele. O Senhor Jesus morreu no nosso lugar, nos adotou, pagou o preço que nós deveríamos pagar, como vimos hoje pela manhã. Os nossos pecados foram pagos por Cristo. A gente que vivia uma vida desgraçada, agora foi restaurado, regenerado, trazido, vivificado pelo Senhor. E agora somos chamados de quê? De filhos de Deus. Talvez você era um homem rude, que tratava mal aos outros, e justificava as suas atitudes dizendo assim: eu tenho um temperamento forte. Talvez você era alguém metido em orgias, em bebedices. Talvez você era alguém que era mentiroso. Eu não sei quem você era antes de conhecer a Cristo, mas eu sei de uma coisa: você era mau, você era um inimigo de Deus. A Bíblia nos ensina essa realidade. Você estava sob a ira de Deus, você era um filho do diabo, mas Deus nos amou de uma maneira tão grande que entregou o seu Filho, seu bem mais precioso, para morrer no nosso lugar. E Jesus Cristo, com a sua morte, assina os papéis da nossa adoção. Nós precisamos entender isso. Crianças, quando os pais de vocês têm vocês, eles vão lá no cartório e registram vocês no nome deles. Todos os adultos hoje também já foram registrados pelos seus pais. Nós também fomos registrados, irmãos. Registrados por Cristo. Cristo, quando morre, ele registra o nosso nome em nome do Pai. Nós somos agora adotados, nós temos agora um Pai que a tudo controla, um Pai que é bondoso, um Pai que é misericordioso, um Pai que não erra, um Pai que é perfeito, um Pai que não dorme, um Pai que não faz mal, um Pai que nos ama, um Pai que não nos deixa no nosso pecado, porque Ele nos disciplina e nos leva a andarmos em santidade, um Pai que nunca nos abandonou e que nunca vai nos abandonar. Ele é um Pai que diz assim: ainda que uma mãe esqueça o filho que mama, eu não me esquecerei de vocês. Você já pensou que Pai nós temos? Olha que maravilha é podermos ser feitos filhos de Deus. E João vai dizer: olhem para isso, contemplem isso, entendam o tamanho do amor de Deus por vocês. Ele não é só o Deus de vocês, Ele também é o Pai de vocês. Só que é uma coisa muito interessante, quando a gente pensa em paternidade, é que um filho se parece com o seu pai. É engraçado, irmãos, como nossos filhos, eles são miméticos. Miméticos é trazer mímica, é imitar, é copiar. E quem aqui tem filho sabe disso. Às vezes você olha para o sofá, seu filho está sentado da mesma maneira que você senta. Às vezes ele está comendo a mesma porção que você come. Às vezes ele está comendo a mesma coisa que você come, falando aquilo que você fala, andando como você anda. Bota uma camisa igual a do pai no menino, que você vai ver a alegria dele: eu estou igual ao meu pai. Sem a gente falar nada, semana passada tu pegou meu blazer, pegou o microfone e disse: eu vou pregar. Porque ele vê o pai dele fazendo isso. Falou lá: Deus ama, não sei o que, não sei mais o que falar para Raquel. Porque filho é assim. Filho copia o pai, filho imita o pai, um filho ele se parece com o pai. E nós vemos isso claramente na vida também de crentes piedosos. Olha um crente piedoso e vê os filhos dele, normalmente o que nós encontramos ali é que eles também são filhos piedosos. E as pessoas vivem falando assim: olha como o filho dele ama a Deus, olha como o filho dele é obediente, olha como o filho dele é educado, porque o pai vai ensinar de acordo com aquilo que ele aprendeu. Essa é uma realidade clara. Ao ponto que nossos filhos, irmãos, como crentes, eles parecem que até são, em certo sentido, extraterrestres. Crianças, talvez alguém veja você como extraterrestre, eles veem a gente assim. Porque eles se parecem tanto
com Cristo que nós ensinamos e que nós transparecemos a eles, que as outras pessoas não acreditam que eles podem ter esse tipo de comportamento. Porque um filho copia o seu pai. E Deus não usa o exemplo de paternidade. E Ele não nos adota de uma maneira que não faz sentido. Ele nos adota para nos ensinar essa realidade também. Se Ele é o pai da gente, e nós somos seus filhos, quem tem a Deus como seu pai, um pai que se revela a gente por meio da sua palavra e por meio da criação, se nós somos filhos de Deus, adivinhe com quem nós devemos nos parecer? Com o próprio Deus. Percebe que essa é a característica de um cristão verdadeiro? Uma pessoa que olha para um cristão verdadeiro, ela deve olhar e ver uma pessoa diferente das outras. Ela deve parar e pensar, de onde é que esse cara veio? É aquele cara que está assim na sua frente, dizendo, olha, você tem aqui 50 mil de propina, se você só assinar esse documento, ninguém vai saber, você não vai ser condenado, está tudo certo, é só assinar o documento. Aí o cara vira assim e faz, mas eu não assino. Mas ninguém está olhando não. Ninguém vai saber. Não, mas eu não assino, por quê? Porque eu amo, meu Deus. Você entende que aquela pessoa vai olhar para ele e vai dizer, de onde esse cara é, de onde ele veio, será que ele realmente é da terra? Entende isso? É você estar no trabalho e você ser tentado por uma mulher a quem todo mundo ali do trabalho deseja, e você virar e dizer, não. E os seus amigos olharem e dizerem assim, todo mundo queria uma oportunidade dessa, e está dizendo não, por quê? Porque eu amo minha esposa e eu amo meu Deus. Ele parece um louco. É você falar a verdade e ser demitido porque falou a verdade e dizer, Deus vai me sustentar. As pessoas olham para o cristão verdadeiro, irmãos, e elas veem de fato alguém que se parece um louco. Porque nós vivemos de uma maneira diferente, o mundo não nos conhece, porque não conheceu o próprio Deus. É por isso que nós não somos como o mundo. Nós somos alguém que ama o nosso inimigo. Se alguém faz um mal a gente vai lá e faz o bem a essa pessoa. Entende isso? A gente não vive buscando satisfazer o nosso próprio desejo. A gente vive buscando lutar contra a nossa carne. Nós podemos perder milhões de reais, mas não sonegamos impostos, porque nós obedecemos a Cristo que manda dar a César o que é de César. Nós morremos. Nós vemos nossos filhos morrerem na nossa frente. Mas nós não negamos a nossa fé em Cristo. Você entende isso? É por isso que João vai dizer que o mundo, ele não nos conhece. Porque nós não somos filhos desse mundo, irmãos. Ele fala da paternidade e ele vai dizer aqui de maneira muito clara, o mundo não nos conhece porque nós somos filhos de Deus. O vínculo que nós temos com o nosso Pai é muito grande. Mesmo que o mundo nos ache verdadeiros bobalhões, nós vivemos na prática da santidade, em busca da santificação. E eles nos acham isso, porque a luz que nós emanamos, vinda de Cristo, incomoda as pessoas que vivem nas trevas. E essa é uma característica de um cristão. Ele é um filho de Deus. Ele se parece com o seu pai. Você quer entender se você é um cristão verdadeiro? Se pergunte isso hoje. Você é um filho de Deus. Você se parece com o pai de quem você é filho. O que as pessoas do seu trabalho falam para você? Se você chegar no seu trabalho amanhã, segunda-feira, e você disser, olha, eu me pareço com Deus, você vê Deus na minha vida, o que as pessoas falariam para você? Ou será que você não vai ter coragem de falar isso porque você vive nas piadas imorais juntos com aquelas pessoas? Porque você participa daquilo que você não deveria participar, porque você age como não deveria agir, porque você fala como não deveria falar, porque você se comporta como eles se comportam, porque você se veste como eles se vestem. Será que nós carregamos, irmãos, as características de Cristo? Nós precisamos nos perguntar sobre isso. Porque o Filho de Deus, ele vive assim. O Filho de Deus, ele não é conhecido pelo mundo, porque ele incomoda o mundo. Será que você é alguém que tem incomodado o mundo? As pessoas têm visto suas boas obras? Ou será que todo mundo gosta de você? Você percebe que se todo mundo gostar do cristão, a gente tem um problema? Percebe isso? Se todo mundo gostar da gente, irmãos, a gente tem um problema. Porque significa que a gente não está denunciando o pecado. E significa que a gente não está falando que os homens precisam se arrepender.
Isso significa que a gente está se amoldando a esse mundo. Você quer a maior prova disso? Nós servimos a Cristo. Cristo é perfeito. O mundo gostou de Cristo? Não. Jesus chegava na cidade, expulsava demônio, curava a pessoa, e o pessoal fazia, sai daqui. Entende isso? Paulo chegava na cidade e fazia milagres, e o pessoal apedrejava ele. Os discípulos de Cristo, eles não viveram uma vida calma, serena e tranquila no aspecto desse mundo. Eles viveram calmos, serenos e tranquilos em Deus. Mas eles sempre foram perseguidos. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina que aquele que quer viver piedosamente em Cristo vai ser o quê? Perseguido, porque o mundo não nos conhece. O mundo anda em uma via e nós andamos na contramão desse mundo. Porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos desse século. Você é assim? Veja, eu não estou falando de perfeição. A palavra de Deus nunca cobra isso a gente. João fala isso na sua carta. Se a gente disser que não tem pecado, a gente não viu a Deus e nem conhece. Nós erramos. Vamos chegar lá mais na frente. Mas nós transparecemos com a nossa vida a Cristo, porque nós buscamos ser como Ele é, diuturnamente. E as pessoas veem isso na nossa vida. Você quer uma prova disso? De maneira mais clara, João continua a dizer. A primeira característica que ele dá é filho de Deus. A segunda, ele vai falar que o cristão verdadeiro se purifica. Veja que coisa interessante. O cristão verdadeiro se purifica. Versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Um dia a gente vai ser perfeito, mas ainda não se manifestou. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Quando Cristo voltar, corpo glorificado, seremos como o Senhor. Porque havemos de vê-lo como Ele é. Só que olha o que Ele vai dizer. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro. Como filhos de Deus, a nossa vida é transformada. Nós vivemos diferentemente dos incrédulos. Essa é uma realidade clara aqui. Nós vamos ser semelhantes ao Senhor. E veja, a gente vai caminhar nesse mundo caído procurando ser como Cristo. Quando Cristo voltar, a gente vai ser muito parecido com Ele. A gente não vai ser igual, porque a gente não vai ter a glória de Deus. Mas a gente vai ser semelhante, porque no novo céu, na nova terra, há um corpo glorificado. E nesse corpo não há mais pecado. Essa é a nossa esperança. A gente vai ver Cristo um dia. Você consegue pensar nessa esperança bendita? Você olhar para Jesus na sua frente e você vê Jesus ali. Que maravilha! João está dizendo isso. A gente vai ver Ele como Ele é. A gente não vai ver a Deus, a gente vai ver a Cristo. A face de Cristo, a sua bondade, o seu poder, a sua graça. Tal visão será transformadora. O puritano Matthew Henry, ele vai dizer que será uma visão transformadora. Eles serão transformados na mesma imagem pela visão bem-aventurada que terão dele. Um dia, irmãos, nós veremos a Cristo com o corpo glorificado e nós não quereremos mais nada de pecado. Você consegue pensar nisso? Veja, é tão grande a glória de Deus, é tão grande a esperança que nós temos em Cristo, é tão grande o nosso Cristo, que veja, não há nada que poderá mais nos enganar para o pecado. Nosso corpo está glorificado, a gente nunca mais vai pecar. É essa esperança. Chegar lá. Só que veja, quem tem essa esperança faz algo aqui. Porque nós não alcançamos isso, então nós temos uma jornada para alcançar isso. Então o que é que nós fazemos nessa jornada? Como é que nós caminhamos nessa jornada? Como é que nós vivemos nessa jornada? João vai dizer, a si mesmo se purifica aquele que tem essa esperança. Essa é a realidade do cristão. O cristão, irmãos, ele anda dia após dia em busca de purificação. Dia após dia em busca de ser puro como o Senhor é. Santo como o Senhor é. Justo como o Senhor é. Essa é a nossa realidade. Porque a gente sabe que o pecado matou o nosso Salvador. Porque nós sabemos que cada chibatada, que cada espinho daquela terrível coroa de espinhos, que cada cuspe que Ele levou, que a humilhação que Ele passou, que cada prego que encravaram no nosso Senhor, adivinhe, foi culpa minha e sua. Criança, Jesus morreu por a gente. Igreja, o Senhor morreu por a gente. É nossa culpa.
Foi o nosso pecado que matou Cristo. Não há nenhum homem que possa levantar a mão e dizer, mas eu não fui o culpado, Senhor, porque você pecou. O nosso pecado matou Cristo. E nós entendemos o que Cristo fez para nos salvar do pecado. E nós entendemos que Ele vai consumar sua obra no grande dia. E que não vai habitar pecado algum na gente. E tendo essa esperança, a única coisa que a gente vai olhar e vai dizer assim eu não quero mais ter prazer naquilo que matou o meu Senhor. Você já pensou como isso é sério? É por isso, irmãos, que nós nos purificamos. Não ache que você deve se purificar para você ser crente. Não ache que você deve se purificar para você ser salvo. Se você entender isso, você ainda não entendeu o Evangelho. Nós nos purificamos, não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos, porque nós temos essa esperança, porque nós amamos ao Senhor e porque nós não queremos mais ter prazer naquilo que matou o nosso Senhor. Nós não queremos mais ter prazer no pecado, querido. Tal como Cristo morreu, nós estamos mortos com Ele. Nós vivemos agora em Cristo e para Cristo. O nosso relacionamento com o pecado, ele acontece infelizmente porque ainda é um corpo caído, mas ele é um relacionamento, sabe de quê? De combate. Paulo vai falar sobre isso. E ele usa a expressão mesmo de combate, de uma luta. Ele vai dizer que ele esmurra o seu próprio corpo. Veja, alguém que esmurra o seu corpo, ele não está falando literalmente, mas eu luto contra as minhas vontades, eu bato no meu corpo, eu digo não ao meu eu. Por que alguém luta? Qual é a razão de alguém lutar? Olha para a Ucrânia agora. Os ucranianos estão lutando porque querem defender aquilo que eles amam, a terra deles, a família deles, os filhos deles, a liberdade deles. Nós lutamos por tudo aquilo que nós amamos. Um homem sai para trabalhar dia após dia, do suor do trabalho, traz o sustento para casa, porque ama a sua família. E se nós amamos ao Senhor, amados irmãos, nós não queremos então ter prazer naquilo que matou o nosso Senhor. Se nós amamos o nosso Senhor, nós não queremos desagradar o nosso Senhor. Se nós amamos o nosso Senhor, nós queremos que Ele seja glorificado. É por isso que João está dizendo, aquele que tem essa esperança, veja, ele se purifica. E não há exceção. Quem não procede assim, quem não se purifica dia após dia, quem não procura santidade, quem acha que pode viver a vida de qualquer maneira, quem vive a vida como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, essa pessoa não é crente. Ela pode estar na igreja, ela pode dar dízimo, ela pode falar como crente, ela pode dar a paz do Senhor, ela pode ler a Bíblia. Ela pode até orar, mas se não é alguém que luta por santidade, que busca ser como o Senhor é, João está dizendo aqui, essa pessoa não é um cristão verdadeiro, porque o cristão verdadeiro se purifica. É por isso que não existe cristão ímpio. Porque não pode ter alguém que crê em Cristo e viva deliberadamente no pecado. Não lute contra o pecado. E nós deveríamos passar a nossa vida por esse crivo. E ele é muito sério. A sua vida é uma vida de purificação. Você quer uma prova disso? Pensa hoje. Estamos na metade do ano. Você encontra mais santidade na sua vida hoje do que no começo do ano? Pensa nisso. Olha para a sua vida, veja, eu estou crescendo em santidade e conhecimento com o Senhor, eu estou me parecendo mais com Cristo dia após dia. Ou você é a mesma pessoa daquele dia que você disse que se converteu. Se você é a mesma pessoa, não tem sentido. Você é uma ovelha do Pai, que quando passa pela lama, se suja e fica agoniada, com aquela sujeira ali. Ou você é um porco do diabo, que se joga no lamaçal, se lambuza no lamaçal do pecado e está ali tranquilamente. Como se aquilo fosse seu ambiente natural. É assim que o porco vive. Um porco vive de um lamaçal do pecado e ele gosta daquilo. Lava um porco e solta ele para você ver o que ele vai fazer. Ele volta para o lamaçal, ele volta para o chiqueiro. Uma ovelha não é assim, meu irmão. Mas talvez esteja enganado por esse mundo e dizendo assim, Deus me ama do jeito que eu sou. Já ouviu isso? Deus é amor, pastor. Esse Deus que você está pregando aí é uma mentira. O meu Deus, o Deus que eu creio, Ele é amor. E eu vou dizer para você, se seu Deus, o Deus que você crê é assim, você não está crendo no Deus da Bíblia. É o Deus que você inventou. É o seu Deus, e não o Deus da Escritura. E não o Deus vivo e verdadeiro.
Porque o nosso Deus, o Deus da Escritura, o Deus vivo e verdadeiro, Ele é amor. E é por ser amor que Ele nos livra dos nossos pecados. É por ser amor que Ele nos disciplina para que nós não andemos no pecado. É por ser amor que Ele diz, não vai por ali porque você vai se destruir. É por ser amor que Ele nos resgata, quebra nossas pernas para dizer, não vá por um caminho de morte. Esse é o amor do Deus verdadeiro. A purificação de Deus para a gente. Não é um Deus tirano. É Deus se mostrando como amoroso, bondoso e como pai. Vê como tudo está ligado. O que você falaria de um pai? Que o filho está dizendo assim, papai, eu estou correndo aqui para o abismo. E o pai faz, vai meu filho, porque você precisa satisfazer o desejo do seu coração. É papai, eu vou me jogar do abismo, eu vou voar igual o super-homem. É meu filho, vá lá porque isso é muito bom. Que legal papai, eu estou indo mesmo, eu vou pular agora. Vá lá meu filho, foi muito bom conhecer você. Nenhum de nós diria que esse pai está amando o filho. Não é verdade? Nenhum de nós. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus sabe que pecado mata. E é por isso que, quando Cristo sobe, Ele vai dizer, eu vou, mas vem outro igual a mim. Eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês podem. E Ele vai habitar em vós, e Ele vai estar com vocês para sempre. E esse Espírito abre nossos olhos, nos leva à palavra, incomoda nosso coração e nos guia dia após dia a uma vida de busca por santidade. Você é alguém que se purifica? Se você não é alguém que faz isso, você ainda não conheceu o amor de Deus, você precisa se arrepender. Você precisa crer em Cristo. Se você não é alguém assim, você não é um cristão, você é um religioso. E religiosidade nunca salvou ninguém. Quando Jesus voltar, há pessoas que estavam na igreja e que vão ficar. Quem somos nós, irmãos? Se você não vive assim, se arrepende e crê em Cristo, Deus te chama a isso hoje. Mas João continua e vai dizer que a terceira característica de um cristão verdadeiro é que ele não pratica o pecado. E aqui eu quero que você guarde essa palavra praticar. Veja o versículo seguinte, 4-6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Olha agora, todo aquele que permanece nele não vive pecando. E olha como ele vai dar o contraponto. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Atualmente, com o crescimento de muitos conceitos errôneos da psicologia, as pessoas têm deixado de ver o pecado como pecado. O comportamento errado é justificado por traumas que a pessoa sofreu no passado, por doenças psicológicas, por características pessoais e até mesmo por fase da vida. Ah, meu filho está assim, ele é rebelde, mas é uma fase na vida dele. Ah, eu errei aqui, trato a pessoa mal, mas é porque eu tenho um temperamento forte. Esse é meu jeito de falar. Ah, eu estou fazendo isso, aquilo, mas é porque eu tenho um déficit de atenção. Mas sabe o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que pecado é a transgressão da lei. Qualquer coisa que eu e você façamos que transgrida a lei de Deus é pecado e está passível de condenação. E saiba, não existe uma idade da inocência, como se a gente dissesse, essa criança não tem pecado. Não, ela tem pecado. O salmista fala isso, em pecado me concebeu a minha mãe. Toda criança, jovem, adulto, ancião, qualquer pessoa que fizer algo contrário à lei de Deus comete pecado. E isso é passível de justiça, de juízo de Deus. Não existe na Escritura uma desculpa de temperamento forte. Se você não é manso e humilde de coração, já mostra que você está correndo em pecado. Se você assiste pornografia, não é por um trauma que você teve na infância, é por causa do seu pecado. Se você trata mal as outras pessoas, é por causa do seu pecado. Se você mente, é por causa do seu pecado. Todos os atos que transgridem a lei de Deus nos fazem pecadores. Nossos filhos são pecadores. Você é pecador, eu sou pecador. E a única esperança que nós temos é quem? É Cristo. E é por isso que após ter definido o pecado, João vai lembrar os seus leitores
E vai dizer, Jesus veio para tirar o pecado. Você entende isso? Jesus veio para nos resgatar dessa escravidão do pecado. Porque Ele não peca, o João vai dizer isso. É somente por Cristo que nós podemos ter perdão do pecado. João Batista vai dizer isso. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. E essa retirada de pecados significa para nós perdão. Mas, mais uma vez, significa também santificação. Porque o pecado, irmão, na vida do crente, ele não faz mais parte da nossa vida como algo constante e incontrolável. João vai dizer isso. Em Cristo não existe pecado. A palavra do Senhor nos orienta nessa realidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Quando nós estamos em Cristo, então, irmãos, a escravidão do pecado é quebrada. A escravidão do pecado é rompida. E é por isso que João vai dizer que o cristão verdadeiro, ele não vive pecando. Ele vai dizer, aquele que vive pecando, aquele que é escravo do pecado, não viu a Deus e não conheceu. Fazendo um contraste aqui grande, mostrando, o Filho de Deus não vive pecando, o ímpio vive pecando. Quem vive pecando não é filho de Deus, é filho do diabo. Mas talvez você esteja assustado aqui. Talvez a lista dos seus pecados já tenha passado na sua cabeça e você já está com o coração angustiado e palpitando e dizendo, pastor, vou ter um ataque cardíaco, eu acho que eu sou descrente. E eu preciso lembrar você daquilo que João falou no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós pecamos, irmãos. O crente verdadeiro peca. Emílio Garófalo fala com muita propriedade que todos os heróis da Bíblia são heróis quebrados. Sansão pecou. Esther pecou. Davi pecou. Todos os heróis da Bíblia são quebrados. Menos Cristo. Todos nós pecamos. Nós vamos pecar nessa vida. Mas nós temos um advogado que nos perdoa. Um advogado que nunca perdeu nenhuma causa. Um advogado que nos liberta. Um advogado que nos dá vida. E que faz com que a nossa vida tenha uma grande diferença dos ímpios. O pecado na nossa vida, ele é um acidente. O pecado na nossa vida não é mais uma prática. Porque quando nós pecamos, nós nos arrependemos e buscamos caminhar de maneira diferente. Uma guerra é travada pelo cristão. Dia após dia a gente luta para não cair no pecado. Dia após dia a gente luta para ser como Cristo. Dia após dia a gente caminha, lutando, se arrependendo, buscando ao Senhor. E o pecado não é mais uma prática na nossa vida. Mas o ímpio não é assim. O ímpio peca, 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 não está nem aí. E amanhã ele vai pecar, e ele vai pecar, e ele não vai estar nem aí. Ele é alguém que vai saber, essa área da minha vida está errada, mas eu não estou nem aí, eu vou continuar a fazer isso. Ele sabe, eu estou quebrando a lei de Deus, eu estou vivendo de maneira errada. Você fala para ele, mas eu vou continuar a fazer isso. Essa é a diferença de viver no pecado. Aquele que vive pecando não viu a Deus, não conhece a Deus. Deixa eu trazer uma ilustração que eu gosto muito do Paul Walsh, para você entender a diferença de um cristão. Paul Walsh, ele vai dizer que ele saía para andar na neve, junto com seu pai. Enquanto seu pai estava pisando ali na neve, deixando pegadas, ele vai dizer que como uma criança, ele queria pisar nas pegadas do seu pai. E algumas vezes ele conseguia pisar nas pegadas do seu pai, mas as pegadas do seu pai eram muito maiores do que a dele como criança. E por várias vezes ele pisava fora. Ele caía, ele se levantava, mas ele continuava a tentar pisar nas pegadas do seu pai. Qual é a cena que você vê ali, quando você olha para essa cena? Você vê o seguinte, há um filho que está lutando com todas as forças para ser como seu pai. Ele não é como pai, mas ele luta com todas as forças. Ele busca, de todas as formas, ser como seu pai. Assim é a vida de um crente. Nós pisamos fora. Nós, às vezes, caímos. Mas nós estamos nos esforçando dioturnamente
para sermos como nosso Pai. A vida do ímpio é: eu não estou nem aí. E a gente no meio da igreja, que professa a fé em Cristo, e que vive dessa maneira. Infelizmente, vive no pecado e está enganado, porque essa pessoa não conheceu a Deus ainda, nem viu a Deus e nem conheceu. E eu não conheço seu coração, meu irmão, eu não caminho com você toda a vida, eu não sei o que você faz todos os dias, mas se você vive assim, em nome de Jesus, abra seus olhos hoje e se arrependa do seu pecado. Deus está te chamando para entender: religiosidade não vai te salvar. Se arrepende, ora ao Senhor, clama a Ele: não deixa eu viver assim, muda a minha vida, eu creio no teu Filho, Ele que me perdoa. Porque você só vai ser salvo se você fizer isso, se você crer verdadeiramente em Cristo. Qual é a sua posição hoje? Como está a sua vida? Você é um filho de Deus? Ou você é apenas mais um daqueles 42 milhões de evangélicos do nosso país, na qual grande parte deles vive uma vida de pecado? Não se engane. A porta conduz à perdição, é larga. A porta conduz à salvação, é estreita. São poucos os que acertam por ela. E até mesmo dentro da igreja, as duas portas estão abertas. Porque há homens que ouvem a palavra do Senhor e rejeitam essa palavra. E há homens que ouvem a palavra do Senhor e se arrependem e creem nessa palavra. Eles são poucos. Os outros são muitos. Onde nós estamos? Onde você está? Saiba que fazer uma oração um dia, levantar a mão na igreja, dizer: eu aceito Jesus como Salvador da minha vida. Se você fez isso, mas sua vida não mudou, se você fez isso, mas você não nasceu de novo, se você fez isso, mas não foi liberto do pecado, se você fez isso, mas continuou vivendo no pecado, você está perdido ainda. Arrependa-se. Hoje é o tempo. Busque a Deus enquanto você pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. As portas da graça estão abertas, mas um dia essas portas se fecharão, e nós não sabemos quando será. Mas essa carta, queridos, ela não é apenas para trazer terror àquele que está longe de Deus, e ela é para trazer terror a quem está longe de Deus. Essa carta ela também é para trazer alegria, convicção, paz, fortalecimento àquele que olha para ela e diz: eu vejo as características de Cristo na minha vida, eu sou um cristão verdadeiro. Porque João escreveu para isso, para que vocês saibam que vocês são filhos de Deus. E se você hoje olha e você vê assim: eu sou um filho de Deus, eu me purifico, eu não vivo na prática do pecado, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você entende isso, você é encorajado pelo Senhor a permanecer firme, sabendo que o mundo pode não conhecer você, e vai continuar a não te conhecer, mas Jesus conhece. Você entende isso? Não importa as pessoas conhecerem a Deus, dizer eu sei quem Deus é, o que importa é Deus nos conhecer, e Deus conhece seus filhos. O mundo pode não nos conhecer, mas Deus nos conhece. A nossa terra não é aqui. E isso deve lembrar o nosso coração dessa esperança que a gente tem que ter. Porque quantas vezes, nessa caminhada, esse mundo caído, em que a gente olha para os nossos pecados, para os enganos do nosso coração, para os pecados das pessoas ao nosso redor, para as maldades que a gente enxerga no mundo, a gente não tende a ficar desanimado e pensar: meu Deus, que desgraça, eu não aguento mais isso aqui. A palavra do Senhor hoje vem ao meu coração e ao seu, lembrando a mim e a você, que a nossa terra não é aqui. Que é um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça, que é um Cristo cheio de amor e de graça, e que nós estaremos com Ele para todo sempre.
Por isso que, como a gente viu na palavra de Deus, aquele que tem essa esperança se purifica. E eu quero falar com você que é jovem e dizer para você, se Cristo morreu por você, você pode esperar para fazer sexo só dentro do casamento. Se Cristo morreu por você, você pode esperar por isso. Porque sua esperança está nele e você deve se purificar nessa área. Falar com você que é viúvo, talvez com você que foi abandonado pelo seu cônjuge, e dizer para você que você também pode se manter puro, até que Deus lhe dê outro cônjuge, ou leve você ao céu. Porque se Ele morreu por você, você deve se purificar nessa área. Você que é marido, se Jesus morreu por você, você também pode se purificar morrendo pela sua esposa, amando sua esposa como Cristo amou a sua igreja, pensando nela primeiro do que em você, sofrendo se preciso for para o bem-estar dela, como um verdadeiro cristão. Seja um modelo de marido para sua esposa, pastoreie o coração dela, traz ela à igreja, se purifica, porque a esperança da gente está em Cristo. Esposa, se Cristo morreu por você, você pode ir contra todo o rudimento desse mundo, toda essa diabólica ideologia feminista, e você pode ser submissa ao seu marido, tal como a igreja é a Cristo, sendo um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, para o seu marido, para os seus filhos e para a igreja, porque isso é se purificar. Crianças, se Cristo morreu por vocês, vocês podem honrar os pais de vocês. Vocês podem obedecer aos pais de vocês. Tratá-los com respeito. Tratá-los com honra. Porque se a esperança de você está em Cristo, você pode viver dessa maneira. E se Cristo morreu por nós, irmãos, nós podemos negar todo o prazer que o pecado nos promete, que é ter prazer naquilo que matou o amado da nossa alma. Nós somos o povo de Deus. E quando nós pecamos, é como se nós mesmos dessemos uma chicotada no nosso mestre. Que dia após dia a gente diga não a isso. E sim, é uma vida para a glória de Deus. É uma vida de busca por santidade. E se nós vivermos assim, quando qualquer pessoa chegar por essas portas e entrar, o que as pessoas vão encontrar aqui não é um povo que diz que faz parte dos 40 milhões de evangélicos no Brasil. Se nós vivermos assim, quando as pessoas entrarem por essas portas, o que elas vão encontrar aqui é um povo que de fato vive esse evangelho. Sabe o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão olhar para a gente e vão dizer, uau, como esse povo é diferente. Porque esse povo se parece com Cristo. E não é à toa que Jesus ora por isso na sua oração sacerdotal. A gente vai chegar lá em João. Estou doido para chegar em João 17. Mas eu quero fechar o sermão dizendo isso. Ele vai pedir, Pai, faz com que eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Entende? Se Cristo morreu por a gente e a gente vive o cristianismo verdadeiro, nós vamos ter uma só mente, um só coração, uma só atitude. A mente de Cristo, o coração de Cristo, a atitude de Cristo. Viveremos juntos nessa perspectiva e seremos um tremendo testemunho para aqueles que estão fora dessas quatro paredes. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a experimentarmos dia após dia esse evangelho verdadeiro e a vivermos como cristãos verdadeiros e não como religiosos, e que assim nos abençoe. Vamos orar. Pai,